Os destaques da semana entre os julgamentos do plenário do Supremo Tribunal Federal você confere aqui na TV Justiça. É o Plenárias que está começando. Em destaque, as sessões dos dias 22 e 23 de abril de 2015. Karina, tivemos uma semana produtiva, não é? E com mudança de horário na sessão plenária do Supremo Tribunal Federal. É, exatamente, William. Os ministros na sessão plenária de quinta-feira acabaram decidindo que as próximas sessões plenárias elas seguirão sem o intervalo que normalmente acontecia por volta de 4h da tarde. Os ministros decidiram que as audiências que normalmente são realizadas à tarde, com o recebimento de advogados nos gabinetes, ficarão para posteriormente, após a realização das sessões plenárias, e aí, portanto, elas seguirão direto, sem esse intervalo, comumente terminando um pouco mais cedo, por volta das 5 e pouco, tanto na quarta como na quinta-feira. Mas, como você mesmo disse, foi uma semana bastante produtiva. Vários temas diferenciados foram tratados no plenário do Supremo Tribunal Federal. Porte de arma para juízes e magistrados de todo o Brasil foi assunto de um dos temas tratados no plenário do Supremo Tribunal Federal na quarta-feira, assim como a aposentadoria de militares, uma ação direta de inconstitucionalidade por omissão também foi discutida no plenário do Supremo, acabou sendo julgada improcedente, mas essa decisão tem eficácia vinculante de toda forma, a gente vai comentar um pouquinho. Concurso público, uso capião e lei de acesso à informação. Então, vários temas abordados tanto na sessão de quarta como na quinta-feira, uma semana bastante produtiva. Bom, então vamos começando com os principais julgamentos da sessão plenária do dia 22. Na quarta-feira, os ministros do STF analisaram uma ação de controle de constitucionalidade sobre a restrição à publicidade de bebidas de menor teor alcoólico. O plenário também confirmou a competência do Supremo para julgar o porte de arma de magistrados. O agravo interposto pela União pretendia a reforma de decisão da relatora, ministra Rosa Weber, para que o STF fosse considerado competente para julgar um mandado de segurança, em que se discute o direito dos magistrados em obter e renovar o porte de arma. Para a União, não há como individualizar o interesse dos magistrados, e por isso a competência é do STF. O julgamento foi retomado com o voto vista do ministro Gilmar Mendes, que julgou o pedido procedente. Ele acompanhou a divergência aberta pelo ministro Teori Zavascki. Entendo, contudo, que privativo interesse da magistratura não pode ser afastado pelo fato de determinada prerrogativa ser eventualmente estendida a outras carreiras. Deve-se interpretar o privativo interesse como direito ou obrigação inerente à condição de magistrado, aquela que todos os magistrados nacionais possuem em peculiar decorrência do cargo que ocupa. Esta é a situação que aqui se discute, a meu ver. A LOMAN, em seu artigo 33, 5º, dispõe ser prerrogativa dos magistrados o porte de arma de defesa pessoal. Todo e qualquer magistrado do país tem o potencial direito a tal prerrogativa. Em relação à necessidade de que todos os membros da magistratura sejam afetados, sabemos que o Poder Judiciário é uno, no entanto, possui segmentações decorrentes da estrutura federativa brasileira. Apenas quando a matéria disser respeito a determinada segmentação específica do Poder Judiciário é que se pode cogitar do afastamento da competência desta Corte. Nesse aspecto, não se pode negar que nuances locais, como define Alexandre Alves Feitosa, pode determinar a existência, por exemplo, de interesses de toda a magistratura paulista que não guardem qualquer relação com os juízes capixabas. Essa não é, todavia, a situação que encontramos na presente ação. Não se trata aqui de prerrogativa própria dos impetrantes do mandado de segurança, mas de todos os magistrados do país. A pretensão baseia-se na LOMAN de abrangência nacional e não há nenhuma nuance local apta a afastar a competência originária do Supremo Tribunal Federal. No mesmo sentido, o STF entendeu ser de sua competência originária a ação proposta pela Associação dos Juízes Federais da Primeira Região contra restrições relativas ao direito de seus associados ao pagamento de ajuda de custo para despesas de transporte e mudanças impostas por resolução do Conselho da Justiça Federal e pelo Decreto 1445 de 95, que seriam contrárias à LOMAN. Em seu voto, o ministro Marco Aurélio, relator, ressaltou que, se de um lado é certo que a solução da causa apenas beneficiará os associados da autora, de outro, não menos correto, é que se adotará entendimento a prevalecer a unidade de direito que poderá alcançar outras situações jurídicas. Estou falando da AO, questão de ordem 1569.
Sobre o alcance da interpretação do trecho, todos os membros da magistratura que sejam direta ou indiretamente interessados, continuou então o ministro Marco Aurélio. Dois aspectos, no entanto, devem ser levados em conta na definição da competência. O primeiro deles diz respeito ao fato de, não assentada a competência do Supremo, vir o conflito a ser julgado por igual na primeira instância, considerados os beneficiários. Isso sem requerir que o próprio titular da vara poderá ser alcançado pela decisão presentes parcelas anteriores e futuras no que venha a querer ou a pretender. O segundo aspecto refere-se à controvérsia sobre o alcance do artigo 65, inciso 1º da Lei Orgânica da Magistratura, aplicável a toda a magistratura. Desse modo, tampouco é legítimo argumentar na apresentação que os magistrados atingidos com a presente questão são apenas os que possuem registro e ou porte de arma, ou somente os filiados à AMATRA e à JUFESP. Trata-se de interesse potencial de toda a classe, em todo o país, já que a prerrogativa de portar arma de defesa pessoal está prevista na LOMAN. Importante ressaltar que exatamente a mesma questão de fundo está a ser discutida na AO 1429, da relatoria da ministra Carmen Lúcia, em mandado de segurança coletiva impetrado pela Associação Nacional dos Magistrados Estaduais, a ANAMAGES, em face do ato do diretor do Departamento da Polícia Federal do Distrito Federal. Ao apreciar o pedido de liminar em 12 de janeiro de 2007, a ministra Ellen Grace reconheceu a competência desta Corte por entender que a ação possui como objeto matéria de interesse privativo da magistratura. Ante o exposto, o presidente dou provimento ao agravo para reconhecer a competência originária desta Corte e julgar procedente a presente reclamação, pedindo vênia à ministra relatora, a ministra Rosa Weber. Mas os ministros Celso de Mello e Marco Aurélio entenderam que não houve usurpação de competência e acompanharam a relatora do processo, ministra Rosa Weber, negando o provimento ao pedido. É certo que o impetrante é um magistrado, mas indaga-se, houve a usurpação da competência do Supremo no que se admitiu o curso do mandado de segurança? A meu ver, não. Não houve a usurpação da competência do Supremo. E não houve porque a linha N do inciso 1 do artigo 102, ao prever que compete ao Supremo processar e julgar originariamente a ação em que todos os membros da magistratura sejam direta ou indiretamente interessados e aquela em que mais da metade dos membros do tribunal de origem estejam impedidos ou sejam direta ou indiretamente interessados, esse preceito encerra uma exceção que levou o tribunal a assentar uma jurisprudência no sentido de somente se ter campo propício à aplicação quando o interesse é um interesse peculiar da magistratura. E não me consta que requisitos para o porte de arma digam respeito apenas à magistratura. Encaro, presidente, com muito cuidado o deslocamento de ações da primeira instância para o Supremo. Aplico a linha N, observo a linha N do inciso 1 do artigo 102, quando realmente haja interesse direto ou indireto da magistratura. E, presumindo que normalmente ocorre, creio que nem todos os magistrados pretendam ter porte de arma. Mas, por maioria do plenário, o STF foi considerado competente para julgar a matéria. O plenário também julgou uma ação direta de inconstitucionalidade por omissão encaminhada pela Procuradoria-Geral da República. A ADO alega omissão na regulamentação das restrições à publicidade de bebidas com teor alcoólico menor que 13 graus Gay-Lussac. A Associação Brasileira da Indústria de Cerveja, amicus curiae no processo, pediu pela improcedência do pedido. Vale destacar, senhores ministros, senhoras ministras, que essa opção do legislador
em relação às bebidas de maior teor alcoólico, não significa de forma alguma que a propaganda comercial das bebidas de menor teor esteja num espaço de anomia, de vácuo legislativo. A Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão, ABERT, que também figura como amicus curiae no processo, seguiu o mesmo entendimento pela improcedência. Se nós trouxermos à mesa princípios básicos do processo civil, nós poderíamos afirmar que o autor da ação, com todo respeito, com todas as vênias, é carecedor de ação por impossibilidade jurídica do pedido. Ao analisar o caso, a relatora do processo, ministra Carmen Lúcia, afirmou que não houve omissão e que a competência é do Poder Legislativo. Ela julgou a ação improcedente. Essa questão novamente trazida à apreciação deste Supremo Tribunal Federal parece-me afeita ao exercício de competência legítima e prioritária do Poder Legislativo, e nele foi cuidada segundo a Constituição determina, tendo ele concluído no exercício legítimo de suas competências. A resignação do autor quanto ao critério fixado no parágrafo único do artigo 1º da Lei 92/94 não me parece suficiente para evidenciar qualquer omissão inconstitucional. Está demonstrado nos autos ter sido a matéria relativa à propaganda de bebidas alcoólicas objeto de amplos debates em ambas as casas do Poder Legislativo, que no exercício de sua função legislativa nos 7 anos, durante os quais tramitou o projeto de lei 4556, observou as normas do devido processo legislativo, garantiu o que a Constituição fixou como preservação da saúde pública e da família, de forma legítima, aprovou a lei formal exigida pelo artigo 220, parágrafo 4º da Constituição, e ainda resguardou a liberdade de informação, ainda que se possam considerar relevantes, como disse, as razões sociais que motivaram o agir da Procuradoria-Geral da República no ajuizamento da presente ação, o pedido não pode prosperar. Tão importante quanto a preservação da saúde daqueles que se excedem no uso de bebidas alcoólicas e que poderiam consumi-las em níveis menores, também é da saúde constitucional preservarem-se e resguardarem os princípios fundamentais do direito constitucional, como a da liberdade de informação e o da separação de poderes. Para se afirmar omissão inconstitucional na espécie, este Supremo teria de analisar a conveniência política de adoção de normas elaboradas pelos representantes eleitos pelo povo, ocupantes dos cargos do Poder Executivo e do Poder Legislativo, especialmente este, que, tendo recebido projeto de lei votado e aprovado, sem veto, sancionou e promulgou a presente lei, a lei agora questionada. Reconhecer insuficiente a Lei 92/94 nos termos expostos pelo Procurador-Geral da República significaria, a um só tempo, ultrapassar a barreira que fundamenta o princípio da separação dos poderes, cuja integração há de se dar à luz dos princípios da harmonia e da independência, e ainda desconsiderar a validade de normas criadas pelo Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária. Por isso, considero improcedente a alegação do autor de que, aspas, no que se refere às bebidas com teor alcoólico inferior a 13 graus, Gay-Lussac, permanece até a presente data sem qualquer regulamentação, de modo que essas bebidas não sofrem, desde a promulgação da Constituição, nenhum tipo de restrição legal. Karina, vamos retomar essa questão do porte de arma para magistrados. Ela começou em São Paulo e veio parar aqui no Supremo. Exatamente, William. A questão começou na Justiça Federal do Estado de São Paulo, em que acabou autorizando que magistrados de 2 associações que eram autoras dessa ação pudessem fazer o registro e a renovação de forma simplificada, com dispensa de testes psicológicos, capacidade técnica e também com a dispensa da revisão periódica desse registro. A discussão veio parar no Supremo porque a União entendeu que o porte, o direito de registro desse porte de arma para magistrados tem interesse toda a magistratura brasileira e não apenas aqueles magistrados associados que interpuseram a ação. E, por isso, trouxeram essa ação chamada reclamação para dizer que a competência do Supremo Tribunal Federal prevista na Constituição, especificamente no artigo 102, inciso 1, a linha N
estaria sendo usurpada, já que haveria esse interesse da Magistratura Nacional. E, portanto, o caso tinha que vir para o Supremo. A ministra Rosa Weber, como vimos, ela se posicionou contrária a essa tese da União e negou seguimento a essa reclamação. E contra essa decisão monocrática, foi provocado o plenário do Supremo, em agravo regimental, para discutir essa determinada questão. E ontem, né, na verdade, na quarta-feira, os ministros acabaram julgando por maioria que a competência é sim do Supremo, porque todos os magistrados em potencial têm o interesse e o direito da prerrogativa de ter esse porte de armas, segundo já está previsto, inclusive, na lei orgânica da magistratura. Portanto, essa discussão que começou na Justiça Federal em São Paulo, vem para o Supremo Tribunal Federal por força do artigo 102.1-N da Constituição. Karina, os ministros também decidiram por 5-4 que uma lei do Estado do Pará, que tratava sobre a aposentadoria de servidores, é constitucional, em parte. William, esse caso foi bastante interessante. Na verdade, a discussão que envolvia nessa ação direta de inconstitucionalidade era sobre o regime jurídico dos servidores civis e militares do Estado do Pará em relação a regime previdenciário, sobre previdência, aposentadoria. A grande discussão aqui é de que essa lei complementar do Estado do Pará, ela seria inconstitucional porque ela trataria de servidores civis e militares em um único diploma. E para o argumento que foi trazido no plenário, a Constituição estabeleceria uma lei específica para o tratamento dos militares. Então, o argumento aqui é de que seriam necessários 2 diplomas para tratar, um sobre regime jurídico de servidores públicos civis, né, no caso dessa previdência que a lei tratava, e uma outra lei para tratar da previdência só dos militares. A maioria que se formou entendeu que seriam necessários 2 diplomas, 2 leis para tratar dos assuntos de forma diferenciada, já que a Constituição exige lei específica. Então, a questão girava em torno da interpretação do que seria lei específica. Uma corrente divergente, que foi inaugurada pelo ministro Teori Zavascki, e que até agora contém apenas 4 votos, bastaria que essa lei especificasse num capítulo próprio o regime diferenciado dos militares. E para o ministro Teori Zavascki, isso foi feito na lei complementar do Estado do Pará, então não haveria por que julgar inconstitucional, e aí a corrente divergente acabou votando pela improcedência da ação direta de inconstitucionalidade. Mas, como você disse, o julgamento não foi finalizado. Por quê? Para se declarar a inconstitucionalidade de uma lei, ainda que parcialmente, são necessários a maioria absoluta dos votos dos ministros do Supremo Tribunal Federal, não apenas os presentes na votação, mas dentro da composição plena. Então, seriam necessários, no mínimo, 8 votos para declarar a inconstitucionalidade, ainda que parcial, dessa lei do Estado do Pará. E o ministro Luiz Roberto Barroso, justificadamente, estava ausente na sessão e a Corte ainda conta com uma cadeira vazia, em decorrência da aposentadoria do ministro Joaquim Barbosa. Então, o julgamento, ele acabou, embora tenha sido alcançado uma maioria, mas não uma maioria absoluta, uma maioria relativa, o julgamento dessa ação direta de inconstitucionalidade foi suspenso para se colher o voto do ministro Luiz Roberto Barroso, e até durante a sessão plenária da quarta-feira, o ministro até brincou, e quem sabe até aguardar o próximo ministro nomeado pela Presidente da República, quem sabe ele já não possa votar também nessa ação direta de inconstitucionalidade e decidir efetivamente se a lei do Estado do Pará é inconstitucional ou não, em parte, e se precisa desses 2 diplomas. Então, esse julgamento está suspenso apenas em razão desse quórum, dessa qualificação, desse quórum de maioria absoluta que a própria Constituição determina, é a chamada cláusula de reserva de plenário, sempre para declarar a inconstitucionalidade, maioria absoluta dos membros do Supremo, 6 votos no mínimo para que se declare essa inconstitucionalidade e tenha eficácia vinculante. Esse julgamento pode ser retomado a qualquer momento, assim que, né, vamos imaginar que a Corte estiver com a sua composição plena, para que essa questão seja resolvida definitivamente. Bom, Karina, então vamos para a sessão plenária do dia 23. Na quinta-feira passada, os ministros do Supremo decidiram que o Judiciário só deve intervir em questão de concurso público quando houver grave descumprimento ao edital. O caso teve repercussão geral reconhecida e deve solucionar quase 200 casos semelhantes. O recurso encaminhado pelo governo do estado do Ceará pedia anulação de uma decisão da Justiça que determinou a anulação de algumas questões da prova para o provimento de cargo de enfermeiro. Na decisão foi alegado que algumas delas apresentavam mais de uma alternativa correta, baseadas em argumentos de autores que não constavam do edital.
Para o estado do Rio Grande do Sul, amicus curiae no processo, essa análise não cabe ao Poder Judiciário, sob risco de promover tratamento desigual entre os candidatos. Assim, quando um órgão julgador ingressa nesse mérito, introduzindo critérios para além do que decidiu a banca examinadora, toma para si uma qualificação técnica que não detém. Mesma opinião sustentada pela Ordem dos Advogados do Brasil. Uma alteração da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido de permitir que magistrados anulem questões ou revejam a correção das provas a partir de um exame do mérito destas questões, multiplicaria excessivamente estas hipóteses e daí resultaria uma desorganização muito grave da administração pública brasileira. Ao proferir o voto, o relator do processo, o ministro Gilmar Mendes, citou a jurisprudência do STF para dar provimento ao pedido. Segundo ele, o judiciário não pode substituir a competência da banca em determinar o resultado da questão e só deve intervir em caso de grave descumprimento ao edital. Ressalta-se que é antiga a jurisprudência desta Corte, no sentido de que não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade e inconstitucionalidade. Aqui é um daqueles casos que a gente já até discutiu em outro momento, da chamada reserva de administração, né, chamada Verwaltungsvorbehalt, a ideia de que há um espaço, né, que não é suscetível de controle. Não é? Quando do julgamento do mandado de segurança 21176, da relatoria do ministro Aldir Passarinho, assim este eminente magistrado pronunciou-se sobre o tema. Incabível que se possa pretender que o judiciário, no momento em tema de mandado de segurança, possa substituir-se à banca examinadora para dizer se tal ou qual questão foi bem respondida, que tal ou qual questão poderia ter mais de uma resposta. Os critérios adotados pela banca examinadora de um concurso não podem ser revistos pelo judiciário, salvo se houver ilegalidade ou inconstitucionalidade, o que no caso não ocorre. E nem se torna possível que a justiça possa fazer revisões de prova para dizer do maior ou menor acerto das respostas aos quesitos formulados. O relator foi acompanhado pela maioria dos ministros. O que o Poder Judiciário não pode é substituir-se à banca. Se disser que é esta a decisão correta e não outra, que aí foge a questão da legalidade formal, nós vamos ter, como bem apontou o ministro Theory, um juiz que se vale de um perito que tem uma conclusão diferente daquela que foi tomada pelos especialistas que compõem a banca. Então, na verdade, isto não é controle, mas é substituição. Por isso mesmo, neste caso, não caberia de jeito nenhum a sindicabilidade pelo Poder Judiciário, resguardando-se o que o Eli Lopes Meirelles chegava a chamar de soberania da banca quanto a estes elementos. Quer dizer, não é que a banca fique inexpugnável absolutamente, como foi várias vezes acentuado aqui. Como o caso tem repercussão geral reconhecida, essa decisão vale para aproximadamente 200 casos semelhantes que aguardavam julgamento. Por maioria, ficou adotada a tese agora enunciada pelo ministro Gilmar Mendes, relator deste recurso. Mais uma repercussão geral, quero anunciar que, pelos nossos registros, que estão um pouco defasados, que estamos ainda aguardando a resposta dos tribunais, com esse caso nós deixamos ou resolvemos quase 200 processos que estavam sobrestados, com uma decisão desta Corte. Um potencial enorme. Né? É um potencial muito grande. Outro recurso analisado pelos ministros do Supremo e encaminhado pelo município de São Paulo discutia a possibilidade de divulgação da remuneração dos servidores públicos. Foi pedida a anulação de um acórdão que determinou a exclusão do nome de uma servidora pública municipal. A procuradora do município defendeu a divulgação, pedindo a procedência do recurso. São informações de interesse público que deveriam ser colocadas em site oficial para qualquer um acessar e entender. Por unanimidade, os ministros aceitaram os argumentos do município. O Supremo Tribunal Federal considerou plenamente legítima essa publicação em sítio eletrônico mantido pelo município de São Paulo, do nome dos servidores e com os respectivos vencimentos brutos. O servidor público não pode pretender ter a mesma privacidade que tem o cidadão comum.
é princípio básico da administração pública. Esse princípio visa a eficiência, que é outro princípio, o da publicidade. O servidor público, o agente político, eles estão na vitrina. Eles são, de início, um livro aberto entre o interesse individual e o coletivo. O interesse público prevalece o coletivo público. Acompanhe o relator. Com a repercussão geral reconhecida, a decisão vale para mais de 300 casos semelhantes. Karina, vamos pegar outro ponto de quinta-feira. Os ministros julgaram um pedido do governo do Distrito Federal de indenização contra a União, né? De que se tratava? Exatamente, William. Era uma ação civil originária, que na verdade é um pedido de indenização que já vinha sendo pautado em várias sessões plenárias e definitivamente nessa quinta acabou sendo julgado de uma forma bastante rápida e por votação unânime eles consideraram procedente o pedido do Distrito Federal em relação à União para o pagamento de aproximadamente R$90 mil, em razão de um determinado momento ter sido cedida uma servidora pública da Câmara Legislativa para trabalhar junto ao Ministério dos Transportes da União, portanto, e que a remuneração paga por esses serviços teriam sido suportados pelo Distrito Federal. E nessa ação de indenização, argumentava-se à luz da Lei 8.112, que é o Estatuto dos Servidores Públicos Federais, que a conta deveria ser paga pela União e não pelo Distrito Federal. Daí o pedido de indenização do DF em face da União, que acabou sendo julgado procedente, como eu disse, de uma forma bastante rápida e por votação unânime na sessão de quinta-feira. Então, bastante julgamentos realizados nessa semana, alguns ainda não concluídos, mas de forma bastante produtiva as sessões acabaram acontecendo, tanto na quarta como na quinta. Muito bem, Karina. E por aqui fica esta edição do Plenárias. Na próxima semana o Cadu já está de volta e já com o encontro marcado, não é, Karina? Exatamente. Quarta e quinta-feira ao vivo, no Direto do Plenário e no final de semana com Plenárias. E continue conosco aqui na TV Justiça.